Olá, eu sou o Dom, bem-vindo a mais uma leitura diária. Esse é um compromisso que eu tenho de leitura todos os dias. Eu estou lendo o livro agora As 17 Leis do Triunfo e a leitura de hoje é o capítulo 3 e o capítulo 4. Capítulo 3: Confiança em si mesmo. Você tem dentro de si o poder de que precisa para conseguir tudo o que quiser neste mundo. A melhor maneira de aproveitar esse poder é acreditar em si mesmo. Você está constantemente transmitindo o que pensa de si e, se não tiver fé, os outros sentirão. As pessoas irão acreditar em você somente quando você acreditar em si mesmo. Entretanto, tenha clara a diferença entre autoconfiança, baseada no sólido conhecimento do que você sabe e do que pode fazer, e egocentrismo, baseado apenas no que você desejaria saber ou fazer. Estofo da liderança. Confiança em si mesmo é a forma mais genuína de motivação. Uma pessoa que confia em si tem determinação para atingir seus objetivos e flexibilidade para lidar com situações adversas. Autoconfiança é a fé em nosso ser e em nossas sinceras e íntimas convicções. Por que você não teria grande fé e confiança em suas convicções mais profundas? Afinal, os cientistas declararam que temos uma inteligência inata. Cada partícula de nosso ser pulsa com inteligência ininterrupta. A autoconfiança é um dos tesouros mais difíceis de serem conquistados. Para chegar até ele, é preciso passar por campos sombrios. É como se nosso eu interior dissesse: mostro-lhe os meus fantasmas para depois lhe entregar o meu tesouro. Pessoas bem-sucedidas tomam decisões, reúnem todos os fatos disponíveis e decidem com firmeza. Pessoas mal-sucedidas demoram para tomar decisões e as modificam com frequência, simplesmente não se posicionam. Como você pode superar o hábito de evitar decisões? Comece com o próximo problema que enfrentar e tome uma decisão. Tome qualquer decisão. Qualquer decisão é melhor do que nenhuma decisão. Se cometer alguns erros no início, tenha coragem, siga em frente e começará a construir o método de tomada de decisões. Sua autoconfiança aumentará e logo você estará tomando decisões de envergadura. A confiança é contagiante, a falta de confiança também. Ninguém liga muito para uma pessoa a quem falta autoconfiança. Ela não atrai nem convence porque sua mente é uma força negativa que repele. Aprenda a se perdoar pelos erros e fracassos momentâneos. Afinal, a pessoa não é mais humana quando ganha do que quando perde. Não é mais humana quando compra um carro novo do que quando compra um velho. Não é mais humana quando se porta bem do que quando se porta mal. Dedique-se ao profundo e contínuo processo de autoconhecimento. A vida é uma grande jornada para descobrir quem somos. Quando você descobre quem você é, encontra a paz. Lembremos-nos do exemplo de Chiquinha Gonzaga, filha de uma ilustre família do Império. Em 1863, aos 16 anos, foi obrigada a se casar com um oficial da Marinha Mercante, com quem teve 3 filhos. Vivia reclusa, confinada ao navio do marido e impedida de se dedicar à música. Sua grande paixão. 6 anos depois, Chiquinha tomou a corajosa decisão de abandonar o marido e enfrentar o escândalo. Sua verdadeira personalidade então floresceu, e ela entregou-se de corpo e alma à música. Chiquinha Gonzaga foi a primeira compositora popular do Brasil. Compôs cerca de 2.000 músicas, entre elas O Abre Alas, tida como a primeira marcha carnavalesca. Teve uma vida intensa, produtiva, variada, inovadora, plena de criações. Essa brasileira é um retrato de como a força mental e a autoconfiança superam todos os obstáculos. Quando a pessoa confia no seu taco, tudo fica mais fácil. O poder de realização aumenta, os objetivos ficam mais próximos,
O segredo está na arte de aprender a gostar de si. Vá com medo, mas vá. Você se orgulha do líder que vê no espelho? Ele é o líder que tem atitudes éticas que você admira? Tem a postura de um líder que você respeita e sente prazer e segurança em seguir? Essas respostas darão o norte para o enfrentamento de seus medos internos. Isso é receber um feedback de si mesmo. Nunca é demais lembrar que feedback é o café da manhã dos campeões. Você adquire a estatura de um líder quando aprende a lidar com seus medos, confiando em si mesmo e se dedicando continuamente ao autoconhecimento. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo. Assim, não existe coragem sem medo. Napoleão Hill identificou 6 tipos de medo: medo da pobreza, medo da velhice, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém, medo da doença, medo da morte. Medo da pobreza é também o medo de ficar endividado e falir. Nasce da tendência natural do homem de dominar seu semelhante. Relaciona-se ao domínio econômico, ao domínio do mais pobre, fraco, pelo mais rico, forte. Hoje, o indivíduo é medido pelo poder econômico. A verdade é que a pessoa pobre se sente inferiorizada diante de alguém com maior poder econômico. Nada traz tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza, afirmou Hill. Há o aspecto da dependência, de precisar do outro. Uma das situações mais degradantes é o temor que muitos empregados sentem de seus patrões, gerando um estado de submissão. A desigualdade é uma realidade que assume proporção calamitosa em muitas sociedades. Para muitos, dinheiro é sinal de felicidade e sua falta é motivo de infelicidade. Medo da velhice. Deriva da vinculação de idade avançada com decadência física e econômica. O declínio das forças e da saúde pode tornar a pessoa dependente, sem autonomia, o que é degradante. Em muitos lares, o idoso se vê na condição de peso morto. No mundo contemporâneo, essa situação está fadada a cair por terra, dado que cresce a consciência de que o idoso não precisa ser velho e inútil, podendo manter-se produtivo e cooperar com a família. Se os jovens de hoje encamparem essa verdade como uma realidade concreta, com certeza será eliminada grande parte desse medo. A velhice também assusta pela possibilidade de desamparo e solidão e pela aproximação da morte, que traz consigo o fantasma do desconhecido. Medo da crítica. Aparece com grande frequência no âmbito do trabalho, o medo de ter um projeto rejeitado, de ser censurado pelo chefe ou até pelos colegas, de ser reprovado em uma avaliação, de enfrentar uma plateia, pura manifestação de fraqueza. Pode ser motivo de fracasso, porque tolhe a pessoa, mina a ação e a iniciativa. Faça uma autoanálise, avalie-se e reverta o quadro procurando valorizar-se, instaurando uma imagem positiva de si. A pessoa com autoestima e autoconfiança em alta, consciente de suas qualidades e dos pontos a melhorar, de seus aspectos positivos e negativos, não se impressiona com o que os outros dizem. Sabe que um fracasso nunca é definitivo, é apenas um tropeço, um acidente de percurso e não deve ser motivo de desânimo, e sim combustível para continuar lutando. Pare de se deixar influenciar pelas críticas. Erre quantas vezes for necessário até acertar. Cultive a autoestima. Conheça-se e deixe de se preocupar com a opinião dos outros. Medo de perder o amor de alguém. O ciúme é o mais perverso filho desse medo, e Hill o considera uma psicose precoce mais ou menos branda. O ciúme cega a razão de poder levar a pessoa à loucura e a cometer violência. No fundo desse medo está a insegurança. A pessoa nessa situação acaba deixando de realizar projetos, abre mão de sua vida e de seus sonhos para viver a vida da outra pessoa, procurando sempre agradá-la em vez de fazer aquilo que gosta. Verifique se está nessa situação e pondere se vale a pena você
se transfigurar em outra pessoa, ser o que não é, e, pior ainda, condenar-se ao fracasso. Combata esse medo com toda a sua força, com todas as armas. Medo da doença. Tem muito a ver com os medos da pobreza e da velhice. Além da possibilidade concreta de sofrimento, existe também a dúvida com relação aos desdobramentos da doença, como a ausência de apoio moral e financeiro, a falta de carinho, o isolamento, a solidão. A noção de impotência diante da enfermidade é muito forte e chega a aterrorizar certas pessoas. Você não é o éperu que morre na véspera. Confie, pense na saúde, apenas na saúde. E, acima de tudo, haja mantendo um estilo de vida saudável. Medo da morte é o temor do desconhecido. Para enfrentar esse medo, viva de acordo com sua fé. O medo é sempre desafiador, mas precisa ser enfrentado para ser superado. Existem 3 fases do medo: temor, fobia e pavor. Saber diferenciar uma da outra é lucidez. O temor é um medo preservacionista. Se tenho medo de que um carro me atropele, não ando no meio da rua. O temor nos torna prudentes, desperta o instinto de sobrevivência. Fobia é algo doentio que só existe dentro da pessoa, com origem em experiências passadas, muitas delas na infância ou traumas da vida adulta. Uma pessoa pode ter medo de ver cobra até na TV, porque na infância teve uma experiência negativa. Cobra na TV não faz mal a ninguém, mas para essa pessoa faz, pois sua mente reage à percepção interna. Pavor é um sentimento paralisante, com origem em uma fobia que se agigantou. A coragem não é um milagre, é um hábito. O medo não é realidade, é um hábito. Qual é a sua escolha? O medo ainda tem algum valor, já a covardia, nenhum. A autoconfiança produz os frutos da persistência e da perseverança e pressupõe estar disponível para a ação. O mundo não lhe paga pelo que sabe, mas pelo que você faz. O universo recompensa a ação. Haja. Napoleão Hill fez observações sagazes sobre a maneira certa de exibir a autoconfiança. A autoconfiança é algo que jamais deve ser proclamado ou anunciado a não ser pelo desempenho inteligente de ações construtivas. Se você tem autoconfiança, aqueles ao seu redor vão descobrir. Desde que façam a descoberta e você ficará livre da suspeita de egocentrismo. A oportunidade jamais espreita a pessoa egocêntrica, mas críticas e observações ruins, sim. A oportunidade desenvolve afinidade muito mais fácil e rapidamente com a autoconfiança do que o egocentrismo. Autoelogio nunca é uma medida adequada de autoconfiança. Tenha isso em mente e deixe sua autoconfiança falar somente pela língua do serviço, construtivo, prestado sem espalhafato ou rebuliço. Acredite em si, mas não diga ao mundo o que você pode fazer. Mostre. A escritora Marianne Williamson escreveu um lindo poema que fez parte do discurso da posse de Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, que é um verdadeiro tratado sobre o medo. Nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é de descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É nossa luz e não nossas trevas, aquilo que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando: quem sou eu? Que me julgo tão insignificante para aceitar o desafio de ser brilhante, sedutor, talentoso, fabuloso? Na verdade, por que não? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir nossos talentos apenas para que outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Nascemos para manifestar a glória de Deus, que está em todos, não apenas em alguns eleitos. Quando tentamos mostrar esta glória inconscientemente, damos permissão para que nossos amigos também possam manifestá-la.
Quanto mais livres somos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam. Você está preparado para assumir o comando da sua vida e ser totalmente responsável por ela?